som. Boa tarde a todos. Né? Quase eu não vejo que o meu amigo e irmão Tiago está um pouco nervoso. Aí a gente sabe pelas palavras, né? Ele confundiu a manhã, não falou da tarde, falou da noite. Mas é assim mesmo, né, Tiagão? Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez nosso irmão Valmir, né, ele me ligou na quinta-feira. Marco, eu estou muito apertado com os afazeres aqui, todos eles. Você podia, por favor, me substituir? E eu tenho, desde há muito tempo, um compromisso no meu coração que quando eu sou solicitado, eu devo atender. Só sob muita dificuldade, aí seria impossível. Mas graças a Deus, Deus tem preparado o meu coração, permitido ter alguma, vamos dizer, disposição, né, para estar junto com o pessoal, por exemplo, do estudo bíblico na quinta-feira, também para poder substituir ou mesmo, né, mesmo na escala, estar pregando a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Eu tenho me dedicado muito porque encontro na palavra de Deus, particularmente no livro de Efésios, uma quantidade inesgotável do conhecimento de Deus que eu preciso para a minha vida, que eu preciso falar para os irmãos em Cristo. Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 até o 18. Efésios 6. Vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Em muitas Bíblias já tem vamos dizer assim, um inicial falando que é a armadura de Deus, né? Esse trecho, Paulo fala a respeito dessa armadura. Eu vou ler os versículos, os irmãos acompanhem, por favor, porque temos diferentes versões. Se Deus quiser, a gente vai pedir o pastor para a gente unificar e podermos lermos juntos, né, esses versículos. E a palavra de Deus diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aí, vamos orar? Meu Deus e Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações à Tua palavra, abra a nossa mente ao entendimento, para que o Senhor possa fazer, ó Deus, que essas palavras frutifiquem em nossos corações, Senhor, pela Tua misericórdia. Não porque nós sejamos capazes, mas porque Teu Espírito Santo possa nos capacitar. Não que sejamos fortes, mas a força do Senhor nos dá, ó Pai, coragem, disposição e determinação para vivermos segundo a Tua vontade. Nós te louvamos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que, se possível, os irmãos mantivessem aberto esse trecho da palavra de Deus. Nós vamos
meditar nesse trecho, a joia. Lembrando, a última pregação que eu estive com os irmãos, nós falamos sobre Efésios 2. E eu gostaria de voltar lá em Efésios 2 para lermos o início dos versículos. São os primeiros 3 versículos de Efésios 2, que diz o seguinte: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira como os demais. Meus irmãos, esse trecho que nós lemos aqui, Efésios 6, ele se conecta com o que Paulo está dizendo anteriormente sobre a nossa condição. Por quê? Segundo Paulo, Cristo nos deu vida, nós estávamos mortos. Mortos como? Estávamos mortos espirituais. A vida aqui é a vida espiritual. Então, se existe alguém vivo espiritualmente neste mundo, são aqueles que foram vivificados pelo poder de Cristo. Os demais estão mortos em seus delitos e pecados. E algumas pessoas acham que isso é vamos dizer, alguma coisa que está muito distante de nós, muito pelo contrário. O capítulo 6 de Efésios está dizendo para a gente exatamente isso. Olha, quando você aceitou a Cristo, muito diferente da teologia da prosperidade, que vai te dar paz, alegria, satisfação, você está sendo arregimentado para uma batalha. Esse é o propósito do capítulo 6. Para te informar que existe um mundo espiritual que está diante de você e que você precisa estar preparado para ele. Que você foi nascido espiritualmente, foi resgatado pelo sangue de Cristo e diante de você essa batalha é inevitável. Não existe na vida cristã um momento onde que nós estamos regozijando os prazeres de tal maneira que nós podemos estar tranquilos com relação a essa batalha. Essa batalha é constante, ela é real e ela é vívida. Conta-se que Martinho Lutero, quando estava escrevendo a tradução da Bíblia, né? E ele fez inclusive aquele hino Castelo Forte, né? Ele conta que ele, num momento de extrema fúria, de extrema impotência, ele pega aquela tinta, né, que ele estava fazendo lá, era feito com a tinta, né? E ele joga na parede como se ele estivesse atacando o inimigo. E esse é um exemplo de que quando nós lidamos com esses versículos, né, no capítulo 6, nós cobrimos, nós trazemos à tona a verdade que o Evangelho nos apresenta. Há um mundo espiritual que, antes de tornar consequência na vida real, ele começa no mundo espiritual. E aí nós vamos ver, versículo por versículo, meus irmãos, como que Paulo apresenta essa realidade, essa situação que nós vivemos como crentes em Cristo Jesus. E aí ele diz lá no versículo 10: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A primeira coisa que Paulo diz é o seguinte: olha, não adianta eu te apresentar uma armadura, não adianta eu te apresentar uma pessoa dentro dessa armadura, se essa pessoa não tem nenhuma energia, nenhuma força capaz de suportar a armadura. Então o primeiro desafio do cristão é saber que, primeiro, existe um mundo espiritual, existe uma batalha a se travar, uma luta a se lutar.
A primeira coisa que você precisa é de energia capaz de sustentar essa armadura. Porque como que vamos a combate se não temos nenhum tipo de energia? Né? E aí ele mostra vamos dizer assim, dois tipos de energia necessária para o combatente dessa luta. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Parece que está somando, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Sede fortalecidos busque ao Senhor. Sede fortalecido nele. Saiba quem é o Senhor. Fale com o Senhor. Traga ele para a sua vida cotidiana. E força, aqui mencionado, na força do seu poder, é que a presença de Cristo na sua vida é a energia necessária que você precisa para usar essa armadura. Ela é necessária, ela é imprescindível. Não há um passo sequer na vida do guerreiro, né, deste fato, a não ser que haja uma energia que o move. E a primeira é aquela que depende de nós, na busca, né? Nós buscarmos a Deus. Sede fortalecido, busque a energia que é em Cristo, e o poder dele é que será capaz de fazê-lo suportar a armadura e levá-lo ao combate. E aí ele fala no versículo 11: revestível de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse versículo, ele entra em total contradição com a teologia da prosperidade. Você não veio aqui de férias. Você veio aqui para a batalha. Ela existe, ela é real, ela está diante de você. E à medida que tomamos consciência de que ela é real, porque tivemos pelo Senhor vivificação espiritual, aí nós começamos a sentir a necessidade dessa armadura. Revestivos de toda a armadura de Deus, para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, meus irmãos, a nossa vida, durante toda ela, saiba que você está submetido a algumas ciladas. As ciladas das tentações, as ciladas das provações, né? E as ciladas do engano. Nós podemos estar na direção errada, tendo uma preconcepção errada. Nós podemos facilmente cair nas ciladas do diabo, facilmente ceder às tentações, facilmente estar envolvido, né, cabalmente com as ciladas que o inimigo possa desenvolver. E aí Paulo continua falando sobre isso, né? Versículo 12 diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, a potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Percebe que há aqui alguma coisa parecida com um exército, com um comando, com um grupo especializado, bem montado, com um exército que age contra a igreja, contra cada um de nós. Então não imagine que as ciladas será feita de maneira amadora, de maneira, vamos dizer assim, que corre o risco de não ter uma estratégia muito bem elaborada, fortemente orquestrada contra nós e contra a nossa vida. E pelo contrário, o que Paulo fala é que existe um exército preparado para continuamente nos testar, continuamente nos provar, continuamente levar com que a gente caia, a gente perca a satisfação de vivermos a vida cristã. Então Paulo começa a descrever este mundo, falando assim: olha, isso é uma realidade, ela é diária, ela é cotidiana, e devemos vencer as batalhas dia a dia. Há um exército, há uma horda, né? A descrição aqui é principados e potestades, né? Dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Nós não podemos ser inocentes diante desse fato.
Isso é cotidiano, e as ciladas que estão à nossa frente, eles acontecem de fato. Nós podemos ter consequências. Por exemplo, um empresário pode chegar ao momento da falência, mas a cilada foi colocada antes. Um casamento pode ser desfeito, mas as ciladas foram iniciadas muito antes. O desentendimento, a falta de comunicação, as dúvidas, tudo isso foi engendrado de maneira que se concretiza na realidade material, mas ela começa na realidade espiritual. Mais à frente, então, versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, agora vamos montar essa armadura, né? Como é que nós faremos isso? Para que possamos ficar firmes, precisamos da armadura. Meus irmãos, o exemplo que foi feito aqui é uma armadura um pouco mais evoluída do que aquela que de fato havia nos tempos de Paulo. Era um pouco mais, vamos dizer assim, aqui nós vemos um pouco mais de ferro, um pouco mais de aço, né? Um pouco mais de estrutura, muito mais resistente, né? Mas para que a gente tenha uma noção do que Paulo estava tratando aqui, tá? Então, para a gente permanecer firme diante das ciladas de um mundo espiritual, um exército que vem contra a igreja de Cristo e contra cada um de nós devemos manter firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Afinal de contas, o que vem a ser isso, né? Cingir é colocar o cinto, né? É a cinta, aquela que percorre todo o corpo e nos ajusta a armadura. Ela fala que nós devemos usar um cinto da verdade. A verdade é, primeiro, olha, existe um mundo espiritual. Existe um Deus que nos amou desde a eternidade. Cristo foi à cruz do Calvário pelos nossos pecados. Essa é a verdade. Existe um mundo espiritual à nossa volta. A verdade é que Cristo venceu, ressuscitou, está à direita do Pai e um dia reinará sobre toda a humanidade. Essa é a verdade. Meus irmãos, e nós não descobrimos a verdade por nada. Nós descobrimos quando ouvimos a palavra pregada, nós ouvimos quando nós lemos a nossa devocional, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, aí descobrimos a plenitude da verdade. Mas eu quero ressaltar um detalhe. Saiba que o primeiro ponto de fragmento, o primeiro ponto de fissura que o inimigo encontra na sua vida é a falta da verdade. Por quê? Nós devemos viver vidas verdadeiras, a ponto de, quando confrontados, a gente possa dizer: não, olha, a minha vida reflete o Evangelho. Ela precisa ser verdadeira em todos os momentos. Se é prioridade, se o Evangelho é prioridade para você, que ninguém chegue para você e fale assim: olha, vou te provar que não é. Vou te provar que prioridade para você é seu serviço. Vou te provar que prioridade para você é a sua família. Vou te provar que prioridade para você é a sua provável nova casa, né? Porque nós estabelecemos as nossas prioridades baseado na verdade. Não há como esconder. Como é que você vai viver? Fala assim: olha, eu sou um crente verdadeiro e eu busco conhecer da palavra de Deus, eu oro frequentemente, né? Como você vai poder convencer alguém que ele deve buscar a Deus, que ele deve conhecer a Cristo revelado na palavra de Deus, que deve buscar em oração a Deus contínua, se você não vive isso? Então é essa a verdade. Não adianta, quanto menos você tiver dessa verdade, mais fraco vai ser o cinto que segura toda a armadura. Então a verdade aqui não é só o Evangelho, aquilo que conhecemos da parte de Deus e tudo que Cristo fez por nós, mas a autenticidade da nossa vida cristã. E mais à frente ele fala: vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça é essa parte do peito, né, do peitoral. Era a área mais mortal, né?
Vamos dizer assim, olha, se eu quiser atacar o inimigo, eu posso, às vezes, ferir o braço dele, mas ele vai vir contra mim, porque tem outro braço, tem duas pernas. Mas um ponto onde você feriria o inimigo seria no peito, que aqui estão os órgãos mais importantes da nossa estrutura orgânica. Então, a couraça da justiça. O que quer dizer? Meus irmãos, há uma justiça eterna que foi feita. Qual é ela? Primeiro, nós nascemos em pecado e o nosso destino era fatalmente o inferno, a danação. No entanto, o pecado era monstruoso, grandioso, muito maior do que qualquer um pudesse pagar. Por isso Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, envia o seu Filho, aquilo que ele tinha de mais importante. O próprio Deus veio por nós, sanou a nossa doença, que era o pecado que nos ia matar e nos levar à condenação. Ele toma sobre si os nossos pecados, ele toma sobre si a condenação e a ira de Deus. Veja aqui no Efésios 2, olha só como os versículos se conectam. Diz o seguinte, olha, por natureza, versículo 3, e éramos, por natureza, filhos da ira. Por que não somos mais filhos da ira? Porque sobre Cristo recaiu todo o nosso pecado. Ele nos libertou da escravidão do pecado. É exatamente por isso que nós podemos usufruir de uma nova situação diante de Deus. Não há mais condenação sobre a nossa vida por causa de Cristo. É exatamente o que os versículos estão dizendo. Essa é a justiça que você precisa saber, que você precisa falar, que precisa internalizar em você para que nós possamos vencer essa batalha. Qual a justiça? A justiça de Cristo. Aquela que foi, o sangue que foi derramado e foi feito justiça para nós, por meio dele. Continuando aqui, versículo 15, diz o seguinte: calçai os pés da preparação do Evangelho da Paz. Meus irmãos, isso nos chama muita responsabilidade. O que vem a ser a preparação do Evangelho da Paz? Primeiro, que o Evangelho é justamente a paz em Deus. Porque a ira de Deus, ela é aplacada pela paz em Cristo. Então, meus irmãos, olha só, há uma condenação para todo aquele que não crê. Há uma condenação, ela existe, ela é real. E quando nós levamos as boas novas, que é o Evangelho, nós estamos trazendo paz para essas pessoas. Elas não entendem, elas acham que é um conflito, muito pelo contrário. Olha, é para acabar com o conflito que há dentro de você e na sua vida. É o Evangelho da paz. Mas aí, o que o versículo está dizendo é que cada um de nós precisa estar preparado para carregar essa mensagem. Preparado o Evangelho. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Temos que estar muito bem preparados para isso. Versículo 16. Embraçando sempre, ou seja, colocado no braço, o escudo da fé. Entendi, O escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O maligno, como é descrito aqui na versão que eu estou lendo. Então, quer dizer, sobre nós, não só ciladas, mas dardos inflamados. O que vem a ser dardos inflamados? O que poeticamente o apóstolo Paulo quis dizer com dardos inflamados? Meus irmãos, nós seremos confrontados em nossa fé o tempo inteiro. Você tem certeza que você quer gastar esse tempo com esse Senhor? Você tem certeza que esse caminho é o melhor caminho para a sua felicidade? Você tem certeza que vai gastar seus recursos, trazendo dízimos e ofertas?
Você tem certeza que você vai separar o seu tempo para poder ler e orar a Deus? Você tem certeza que você vai dedicar o seu tempo para cuidar de pessoas dentro da igreja que você não conhece? Tem certeza que você vai se preparar para a pregação do Evangelho? Você não tem mais, vamos dizer, mais alguma coisa que vai trazer felicidade que não seja isso? A nossa fé é continuamente confrontada. E às vezes as nossas prioridades são movidas de maneira a atender os dados inflamados. Como não? Por que eu vou me dedicar? Por que eu vou ficar buscando a pregação? Por que eu vou moldar a minha vida para poder conhecer do Senhor Jesus nas leituras da palavra? Por que eu vou dedicar um tempo para orar ou fazer uma meditação? Tudo é prioridade, né? Tudo é você se organizar e ter tempo para cada coisa. No entanto, nós somos bombardeados com uma série de... Nós temos deixado de orar para ver a última série da Netflix. Nós deixamos de ler a palavra de Deus para vermos o jogo de futebol. Nada contra. No momento correto, naquele momento de lazer e de descanso, você separar para poder fazer algumas atividades como essa. No entanto, isso não pode ser prioridade, nem pode substituir o momento que nós devemos dedicar a Deus, buscar a sua palavra em oração. Versículo 17 diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, se vocês notarem, das seis partes que compõem a armadura, apenas uma é ofensiva. Todas as outras é proteção, né? E a ofensiva é a palavra de Deus, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, não temos nenhuma arma vinda dos céus, por meio de Cristo, por meio de Deus, que seja mais ofensiva do que a palavra de Deus. É nela que nós buscamos estar prontos para a batalha. Ela é o fundamento e é a única capaz também de ferir o inimigo, porque ela é a própria verdade e ela fere o inimigo de morte. E dessa maneira que nós, como igreja, fazemos com que as pessoas possam ter vidas em Cristo. É um instrumento de batalha, né? 5 delas vai nos proteger diante das ofensivas, mas uma delas é mortal, né? É a espada. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no versículo 18 diz, olha, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, por isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, não é possível caminhar nessa batalha se não for por meio da oração. E aqui Paulo fala, ele dá alguns atributos a essa oração. Ele fala que olha, com toda a oração e súplica. Toda aqui quer dizer todo o tempo, em todo lugar e com a diversidade que há na oração. Nós podemos fazer uma oração de adoração a Deus, é incluído. Podemos fazer uma oração de gratidão a Deus, né? Essa deve ser a nossa oração. Podemos também pedir por nós e pela nossa família, petição. Mas podemos também suplicar por uma situação extrema que alguém vive, que nós vivemos. Nós devemos suplicar. E nós devemos fazer oração também naquela de arrependimento, de pedido de perdão. Então ele fala, olha, toda oração e súplica. E todo quer dizer a todo momento, continuamente, sem parar. Aí uma coisa que está na sua agenda, né, todo o tempo.
quando a gente levanta, quando a gente come, quando a gente trabalha, a nossa vida precisa ser uma oração constante. Tomai também, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, porque você é o único que vive no Espírito. Todos os que vivem no Espírito são cristãos redimidos pelo sangue de Cristo. Não existe vida fora de Cristo. Esses que estão longe de Cristo estão mortos em seus delitos e pecados, e sobre eles vem a ira de Deus. É isso que o livro de Efésios está dizendo. Em toda oração e súplica, oração em todo tempo, no Espírito. Tem mais um detalhe. No final do versículo 18, fala para todos os santos. Então, ele inclui aqui, porque muitas vezes a nossa oração passa por, vamos dizer assim, a gente faz uma cadeia de prioridades, né? A gente ora a Deus, adorando o seu nome, agradecendo por tudo que Ele fez. Senhor, abençoe a minha vida, abençoe a vida da minha família. Mas às vezes a gente esquece de dizer, olha, abençoe a igreja, abençoe aquele irmão que está passando por aquela dificuldade, cuida daquele caso, daquele casal, cuida daquele filho rebelde, cuida dos irmãos que não estão aqui na igreja, que estão pelo mundo, missionários, pastores, e revela para nós, meus irmãos, que a igreja é um instrumento desfalecido, e nós precisamos ter visão de longo prazo, visão de que existem missionários nos campos missionários, e nós precisamos ajudar e orar por eles. Tem pastores espalhados para todo o planeta, pregando o evangelho autêntico, e nós precisamos orar por eles. Lideranças, pastores, diáconos, presbíteros, pregadores do evangelho, precisa fazer parte da nossa oração, porque é para todos os santos, todos aqueles redimidos, todos aqueles separados por Deus. Meus irmãos, a minha necessidade é a de apresentar o evangelho, e graças a Deus que a gente hoje tem muitos recursos, Temos pregações que a gente vê pela internet, tem livros e fundamento. Uma coisa que eu sentia quando era jovem, às vezes eu lia um trecho da palavra de Deus e assim, rapaz, esse negócio parece um código, parece alguma coisa a se decifrar. E no entanto, hoje nós temos muitos recursos capazes de nos dar uma compreensão, e detalhe, e diversos, muitos recursos, às vezes de 3, 4, 5 teólogos falando daquele mesmo assunto, nos dando mais clareza para que nós possamos usufruir profundamente da palavra de Deus. Vamos então para a aplicação. Então nós sentimos, de uma maneira bem resumida, Primeiro, nós temos a convicção que isso é real. É real porque nós nascemos em Cristo. Nós vivemos vidas espirituais. Há uma batalha contínua diante de nós. Então a primeira coisa, meus irmãos, é a gente tomar consciência que existe este mundo espiritual. Reconhecer que você e eu, que nós estamos em uma batalha, E as circunstâncias que nós vivemos, ela de fato nasce no mundo espiritual. Às vezes a gente está passando por problemas familiares, qualquer que seja, problemas de casais, problemas entre nós e nossos filhos. Saiba que essas ciladas foram armadas, foram produzidas antes dela existir na realidade material. Outras pessoas vivem outras lutas, mas nós podemos identificar que nasce neste mundo espiritual. Outra questão importante, meu irmão, é a necessidade de uma dependência diária do Senhor Jesus. Não é possível vencer essa batalha. Na verdade, a batalha já foi vencida. Nós só tomamos parte
dessa batalha como coparticipantes, como a Bíblia fala. Olha, eu sou coparticipante da vida de Cristo Jesus. A batalha foi vencida. Nós estamos num período onde nós nos tornamos coparticipantes e usufruímos da bênção de estarmos em Cristo Jesus. Precisamos buscar uma dependência diária de Cristo. E lembrar que Deus, antes de mais nada, reservou todas as defesas e uma arma de combate capaz de vencer todos os nossos desafios. Se Deus quiser virar um pastor, pastor André, foi por esse motivo também que o Valmir não veio, porque ele vai vir junto, né, com o pastor André. E o pastor André é uma pessoa que está dentre aquelas que a gente pode trazer como pastor da igreja. Falar nisso, meus irmãos, essa é uma batalha que a igreja aqui está sobre ela. Um propósito de que, a partir do ano que vem, possamos ter um pastor associado, um pastor suporte, né, para o pastor de Boca Raton, que é o pastor Ederson. E eu gostaria que continuasse vindo aqui, não talvez toda semana, mas continuasse vindo mensalmente, mesmo que aqui tenha um pastor. Mas esse é um propósito dessa igreja, né? De trazer alguém para conhecer na nossa igreja e poder estar conosco aqui. Essa deve ser a visão da igreja, buscar propósitos para que ela exista, propósitos para que ela possa proclamar o Evangelho, para que outros possam ouvir o Evangelho da graça de Deus e com uma espada, né, da palavra de Deus possam ser recebidos entre aqueles que amam e vivem segundo o Evangelho. Portanto, meus irmãos, Paulo pode nos assustar, né, trazendo essa mensagem. Olha, existe um mundo espiritual, mas ela é real. É a verdade pura e simples. E nós não podemos cobri-la, nós não podemos abafá-la como se ela não existisse. Precisamos encontrar a razão pela qual as coisas em nossas circunstâncias acontecem. Meus irmãos, queria só voltar aqui no versículo 13 para lembrar um detalhe aqui que eu havia esquecido, que é um assunto muito interessante que fala sobre o dia mau. Por que isso é importante? Porque é exatamente o momento em que nós somos confrontados de maneira mais extrema. É aquele limite último, né? E aí ele fala assim, olha, nós precisamos estar preparados para a batalha do dia a dia, mas a grande guerra acontece neste momento. Às vezes pode ser um problema econômico, às vezes pode ser um problema marital, né? Um problema no casal, pode ser problemas com os filhos, né? Mas fala que é um momento excepcional, um momento em que somos testados mais profundamente. E é por isso que nós precisamos estar preparados. Graças a Deus, meus irmãos, Deus tem feito maravilhas diante de nós, e a sua palavra tem sido pregada, e que o Senhor possa nos abençoar de maneira excepcional, mas que tenhamos sempre essa em mente, né? E há um mundo espiritual e que nós precisamos priorizar a preparação diante desse desafio. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este momento que temos, onde lemos a Tua Palavra e regozijamos com a profundidade da Tua Palavra. Aquilo que o Senhor nos diz a respeito da eternidade, do mundo espiritual diante de nós, e que nós temos que estar preparados. Mais do que isso, temos que continuamente somar esforços no dia a dia, para que tenhamos capacidade de enfrentar os desafios à nossa frente. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor preparou toda essa armadura. Te louvamos porque o Senhor nos dá a força necessária. A dependência com o Senhor, ela é fundamental para revestirmos dessa armadura. Sermos capazes de andar, de correr e de movimentar com ela diante dos desafios à nossa frente.
Nós te louvamos, Senhor, abençoe essa igreja, que ela cada dia mais busque propósito de sua existência, tanto quanto a pregação do Evangelho, mas que possa alcançar, ó Deus, vários corações para o louvor da tua glória. Nós te agradecemos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.